Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Estamos aqui para mais um momento de glória. Esses dias eu tenho meditado muito no livro do profeta Ezequiel, e então vou fazer uma sequência aí de palavras e mensagens baseadas nesse livro. Espero que você, assim como eu, também aproveite, cresça em graça e conhecimento diante do Senhor. Pegue a sua Bíblia para que você possa me acompanhar aí junto às Escrituras, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava, e disse aos filhos de Israel: nações rebeldes que se insurgiam contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Irmãos, que palavra maravilhosa! Como o Senhor tem falado e ministrado ao meu coração através deste livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele é levado para o exílio babilônico com cerca de 26 anos. Ele é da tribo de Levi e ele tem o cargo de sacerdote, sendo um levita, que não tem nada a ver com louvor, viu? Eu acho interessante quando as pessoas falam, agora os levitas vão cantar, irmãos. Levita, da tribo de Levi, sacerdote que cuidava do templo. Não tem nada a ver com cantar. Mas isso já é uma outra história. E Ezequiel é levado para o exílio babilônico e ele é um sacerdote. E o Senhor o chama ali junto ao rio Quebar para ser um profeta. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, qual que é a diferença entre sacerdote e profeta? Eu deixei aqui preparado um auxílio que diz assim: profeta, aquele que cuida dos ritos religiosos, intercessão e apresentação de sacrifícios ao povo. Sacerdote, aquele que transmite a vontade de Deus e chama a reflexão ao arrependimento e uma mudança de vida. Ezequiel, ele até então era um profeta, era um sacerdote, cuidava ali dos ritos do templo, e o Senhor o chama para profeta. Primeira coisa que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Independente do chamado que o Senhor tem na tua vida, não vai ser fácil. Quando a gente fala, o Senhor tem um propósito na minha vida como profeta, como pregador, como missionário, aqueles monte de títulos que não vão entrar no céu, porque o título vai ficar aqui, o que vai entrar no céu é o amor e a prestação de contas que eu e você teremos que ter diante do Senhor. E aí nós pensamos que o fato de ter um cargo vai deixar a nossa vida mais leve, mas não. Notem o que o Senhor falou para Ezequiel. Esse povo é obstinado e duro de coração. Porém, eles saberão que um profeta foi enviado no meio deles. No último vídeo, eu comentei com vocês quando o Senhor usa o profeta Ezequiel para alertar os pastores que não cuidavam de suas ovelhas. Nós temos também no livro de Ezequiel 37, que fala do povo que estava como um vale de ossos secos. Nós vamos chegar lá. Nós temos também em Ezequiel 43 e 44, que fala em relação ao mergulho. Quanto mais profundo nós estamos, quanto mais nós buscamos do Senhor, mais nós ficamos dependentes de Deus e independentes de nós, isto é, nós não podemos fazer nada. E o profeta Ezequiel pagou um grande preço, nós sabemos que ele enterrou sua esposa.
e que ele não pôde chorar por ela. Vou chegar nesse ponto também, se o Senhor assim o preparar, vamos fazer umas 3 ministrações baseadas no livro de Ezequiel. Mas hoje o tema é: te chamei como profeta. E o Senhor chamando a minha vida e a tua vida como profeta não vai ser fácil. As pessoas não vão muitas vezes acreditar. As pessoas vão falar, lá vem ela de novo com essa conversa, só sabe dar cajado. Certa feita, eu estava numa igreja e falou assim, a Vanessa só sabe dar cajado. E aí nosso coração se entristece, né, meus irmãos? Porque não é a Vanessa, é aquilo que o Senhor tem me direcionado. E se o Senhor mandou dar cajado, eis-me aqui. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar aquilo que o Senhor mandou. Mas a questão é, o Senhor mandou falar. O Senhor mandou falar. E o Senhor falou para Ezequiel, não te preocupes, eu é que vou usar e eu me responsabilizo. Notem, vou ler aqui novamente. Está escrito no versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e dirás, assim diz o Senhor. No versículo 6. Tu, ó filho do homem, não temas. Não temas as suas palavras, ainda que haja sarça, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Meus irmãos, eu já fui convidada para ministrar a igreja, que eu tenho certeza que não vão me chamar de novo, porque o Senhor deu uma palavra de correção e as pessoas não querem ouvir correção. As pessoas querem chave. Eu nunca vou pregar, irmãos, com chaveiro. Eis que tem uma chave, eis que tem uma chave. Não. A palavra do Senhor não é brincadeira. O chamado de profeta não é brincadeira. Mas o Senhor, ele corrige aquele quem ele ama. O Senhor quer que eu vá morar com ele eternamente no céu. Que eu participe das bodas do Cordeiro e eu tenho que ter mudança de vida. O Senhor está falando, olha, Vanessa, o povo está com o coração obstinado, com semblante duro, de dura servir, isto é, não se inclina a mim, não se inclina à minha vontade, não se inclina, quer fazer a vontade de cada um. E nós temos, meus irmãos, que negar a nossa vontade, a nossa carne. E Ezequiel é chamado para ser profeta. E você? Talvez você que me ouve nessa palavra de hoje também foi chamado para ser profeta e tem temido o homem, tem temido a mulher, se acovardado. E o Senhor não tem prazer no covarde. Eu não estou falando, meus irmãos, de personalidade. Eu sou tímida, não eu, Vanessa. Mas talvez você seja tímida de personalidade. Mas os tímidos não vão herdar o reino dos céus no sentido de os covardes, aquele que o Senhor mandou falar e não foi, aquele que o Senhor mandou fazer e não fez, porque temeu o homem, temeu a mulher. Primeira coisa, profeta tem que ter intimidade com Deus. Profeta tem que ter certeza que é o Senhor que está mandando falar, porque se o Senhor mandou falar, ele se responsabiliza. Se o Senhor te deu uma palavra, não importa para quem foi esta palavra, você tem convicção que é o Senhor te direcionando, assim como o Senhor falou para o profeta Ezequiel, não temo um homem. Ainda que você esteja no meio de uma sarça, ainda que você esteja no meio de escorpiões, e às vezes, meus irmãos, nós estamos no meio de pessoas que não acreditam, de pessoas que não dão valor para o nosso ministério. Mas, irmãos, eu quero o reconhecimento do céu, já falei isso para vocês. Ainda que na terra eu não seja conhecida, quando eu chegar lá, diante do Senhor, a Vanessa, eu conheço quem é a Vanessa. O ministério profético, o ministério de profeta, esse projeto não é fácil. E eu não estou falando do dom de profecia, estou falando daquele que está falando aquilo que o Senhor tem mandado. Ezequiel teve experiências incríveis com o Senhor e nós vamos falar aí ao longo desses dias sobre essas experiências. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, que não é fácil. Porém, não temas o homem.
Tenha o seu particular com o Senhor. Vá para o monte com Deus. Irmãos, o monte não é só ir num lugar reservado, é ter você, a tua intimidade com o Senhor. Profeta tem que ter intimidade com o Senhor. Profeta tem que ter o ouvido bem apurado para ouvir aquilo que Deus tem. Profeta tem que ser corajoso. Profeta não tem que temer o homem nem a mulher. Mas profeta tem que ter compromisso com o Senhor. Porque eu não posso falar aquilo que Deus não mandou. O Senhor falou para Ezequiel: diga ao povo, assim diz o Senhor. Isso é autoridade, meus irmãos. Você tem essa autoridade? Porque a autoridade não é dada por homens, nem por cargos. Eu já falei, uma vez eu estava ministrando, eu falei, meus irmãos, o crachá que eu tenho não significa nada. Porque o crachá você tira, ó. A autoridade que Deus me deu, ninguém pode tirar. Medite nesta palavra, medite no ministério que o Senhor tem para você. Seja um profeta, uma profeta diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente em nome de Jesus. Não esqueci que eu vou compartilhar a revista da Escola Dominical essa semana. Eu não consegui gravar ainda, mas vou gravar. Tem uma palavra só e não duas. Mas eu quero também, aí, esses próximos dias, conversar com vocês, meditarmos juntos no livro de Ezequiel, que eu tenho me deleitado de verdade com esta palavra. O Senhor tem falado comigo e é muito bom, meus irmãos, mergulhar no oceano do Espírito. Amém? Deus te abençoe. Se já se inscreveu no canal, não se inscreveu, se inscreva. Deixa o like, vamos subir esses vídeos, que o Senhor alcance mais vidas através deste ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.